Olá, jovens, satisfação. Meu nome é Tiago Aquino, sou médico cardiologista e hoje vou estar falando para vocês aqui de um tema delicado que são as próteses cardíacas. Não custa lembrar, o coração tem quatro válvulas. Ao lado esquerdo, a válvula mitral e a válvula aórtica. Ao lado direito, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Quando uma válvula possui uma disfunção, seja ela uma insuficiência ou uma estenose significativa, existe a necessidade de troca por prótese, que é o que nós vamos abordar hoje aqui na nossa explanação. Existem tipos de próteses e a primeira que nós vamos atribuir agora é a prótese mecânica. A primeira prótese que foi utilizada foi da marca Star Edwards, que é essa que vocês estão vendo na foto, que é a bola gaiola. A característica dela é uma prótese de alto perfil. Ela é montada num anel circular de onde saem dois arcos em um, formando uma gaiola, como vocês podem ver. Foi a primeira desenvolvida comercialmente. Hoje não são mais utilizadas há muitos anos, pois ela tem um perfil restritivo, né? E tem um grande risco de ter uma complicação cardioembólica também. Bom, posteriormente veio da marca Medtronic a monodisco. Como vocês podem ver na imagem, o próprio nome sugere ser uma prótese de disco único. Ela já é uma prótese de baixo perfil, formada por um anel metálico e um disco único que se abre perpendicularmente ao anel. A principal diferença entre os vários modelos e o modo de sustentação do disco do anel que permite grau diferente de abertura, variando entre 60 e 80 graus. Quanto maior a prótese abrir o seu ângulo de abertura de disco, menor será a restrição da prótese. Bom, e o padrão ouro, né, o que é mais utilizado hoje em dia, é a prótese mecânica da empresa St. Jude Medical, que é a de duplo disco. Bom, como o nome sugere, também igual ao anterior, ela é uma prótese de baixo perfil. São montadas em anel metálico, no qual existem dois hemidiscos, presos ao anel por pequenos eixos posicionados lateralmente. Possui ampla abertura e proporciona fluxo anterógrado central, motivo pelo qual são também chamadas de prótese de fluxo central. Bom, temos que tomar cuidado, pessoal, com o fenômeno de recuperação de pressão. Quando for calcular o gradiente nessas válvulas, temos que usar a equação de Bernoulli completa e não a simplificada para evitar falsos altos gradientes. Depois a gente explica isso. Os hemidiscos abrem-se quase totalmente a 85 graus. Essa grande abertura causa pouca resistência ao fluxo, o que torna ela pouco restritiva e a mais usada hoje em dia. São as válvulas mecânicas mais implantadas na atualidade, tanto na posição mitral quanto na posição aórtica. Bom, falamos das mecânicas, agora nós vamos falar das válvulas tissulares biológicas. A primeira é a porcina com sustentação, a stented. São próteses desenvolvidas a partir de uma válvula aórtica de um porco. As cúspides da válvula aórtica do porco, elas são montadas em um anel rígido, por isso que chama stent, de que ela tem tipo um stent. Ela é montada através desse stent. Anel rígido ou flexível e sustentada por três hastes dispostas simetricamente, como vocês estão vendo na imagem. Bom, como nós temos a stented, temos a stentless, que são as próteses tissulares biológicas porcinas também, de porco, porém sem sustentação, sem essa baixa sustentação, por isso que nós chamamos de stentless. Bom, usa também a válvula de porco, porém sem anel ou sem haste de sustentação, como nós vimos no anterior. O cirurgião usa o anel do próprio paciente como sustentação. Por isso é uma cirurgia com menos restrição, né, no fluxo. E a ausência das hastes de sustentação e do anel de sutura permite implantar uma válvula maior no anel nativo, resultando no orifício efetivo maior e com menor resistência ao fluxo, como eu disse. Então, assim, se não tem um stent, ela é ancorada ali no anel da válvula nativa do paciente mesmo, ela tem um perfil restritivo bem menor, né? Bom,
E nós temos, como temos a porcina, né, temos a de pericárdio bovino. Os nomes são bem... ajudam a gente a saber de onde que vem esse tipo de prótese, né? E utiliza-se do pericárdio bovino, preservado com glutaraldeído e montada sobre uma estrutura formada por um anel e haste de sustentação, como se fosse a stented, semelhante às válvulas porcinas de sustentação, como eu disse. Apresentam durabilidade e padrões hemodinâmicos semelhantes aos anteriores, que são as porcinas. Bom, e também nós temos as tissulares, né, que são as biológicas de homoenxerto. Como que é essas próteses? Elas são derivadas a partir de tecido valvar aórtico ou pulmonar de um cadáver humano. Ela é submetida a um congelamento de criopreservação. São usadas mais frequentemente na posição aórtica e elas possuem boa durabilidade se preparadas logo após a morte e não precisam de anticoagulação. Não é comum a gente deparar no dia a dia uma válvula de homoenxerto. Mas veja, em relação às mecânicas, ela tem um perfil bastante semelhante às próteses biológicas stentless, sem haste de sustentação. E não precisa de anticoagulação, tem um perfil hemodinâmico muito bom. A questão é a gente ter uma viabilidade adequada para essa prótese, tem que ser, logo após a morte, né? Tem que ser submetida a esse congelamento. Um tipo de cirurgia, de implantação de prótese interessante são os autoenxertos, né, que chama procedimento de Ross. Como que funciona isso? Ela foi descrita inicialmente em 1967. Como que funciona? Olha só, a gente não usa válvula de porcina, nem bovina, nem no caso de um cadáver, a gente usa a válvula pulmonar do próprio paciente, juntamente com a região adjacente do tronco da artéria pulmonar. São removidas e utilizadas para substituir a válvula aórtica disfuncionante. Então, como é que faz? Tira a prótese pulmonar, que ele é bastante semelhante à válvula aórtica, e coloca aquela válvula pulmonar boa do paciente na válvula aórtica que está com disfunção no paciente. Então, troca a pulmonar pela aórtica. E aí o que acontece? O paciente vai ficar sem a válvula pulmonar? Não. No lugar da artéria e da válvula pulmonar removida, é colocado já uma bioprótese porcina, sem sustentação, que é aquela que a gente viu no começo das válvulas biológicas. Olha que interessante. A válvula pulmonar e a válvula aórtica, elas são bem semelhantes. Como a válvula aórtica é sistêmica, e a válvula pulmonar é bem semelhante à aórtica, a gente troca uma pela outra, pega a pulmonar, coloca no lugar da aórtica, que está disfuncionante, e coloca uma prótese porcina no lugar da pulmonar. São resistentes à infecção, apresentam excelente perfil hemodinâmico e boa durabilidade a longo prazo. Uma outra vantagem da cirurgia, do procedimento de Ross, é que a válvula pulmonar colocada em posição aórtica pode crescer junto com o paciente. Então ela é muito indicada para crianças. Bom, recentemente, né, no passado recente, agora é possível fazer troca valvar para o procedimento hemodinâmico, para o catéter, não necessitando daquela cirurgia convencional de abrir o peito do paciente, que a gente chama de implante percutâneo, válvula transcatéter, né? E, bom, são uma tecnologia relativamente nova, bom, hoje nem tão nova assim, para pacientes de alto risco, para uma troca valvar convencional, em que a toracotomia não é factível ou apropriada por motivos técnicos, né? A indicação principal, o paciente octogenário, que não tem uma indicação de fazer uma cirurgia convencional, hoje tem excelentes resultados com trocas valvares, principalmente aórticas, tá? No caso aórticas, e nesses pacientes faz por via transcatéter e tem excelentes resultados. Bom, temos a Corvalve, que é essa primeira aí, mas a mais usada é se não me engano, da Star Edward, que é essa de baixo aí, a Sapien, né? Bom, bastante utilizado hoje, está muito disseminado no Brasil.
E novos artigos, né, novas evidências estão expandindo a indicação e a implantação dessa prótese, não somente em pacientes idosos com restrição à cirurgia convencional. Está ampliando. Existe um futuro, eu acredito que seja o implante dessas válvulas transcatéter, né? Bom, nós temos que abordar as vantagens e as desvantagens. Nós abordamos aqui que nós temos as próteses biológicas, as próteses mecânicas, as próteses, cada um tem o seu perfil hemodinâmico, as biológicas têm aquela stented e a stentless, tem os auto-enxerto, o homo-enxerto, as cirurgias transcatéteres. O que é a vantagem principal da válvula? Nós vamos diferenciar da válvula mecânica e da válvula biológica. Qual é a vantagem da válvula mecânica? A durabilidade. Teoricamente, é uma prótese que não precisa ser trocada. Dura décadas ali, né? Então, a vantagem maior é a durabilidade da válvula mecânica. Qual que é a desvantagem no quadro de baixo da prótese mecânica? Como é um metal, né? Muitas vezes ela não é só de metal, mas não deixa de ser mecânica. Inclusive, antigamente chamava prótese metálica, né? Hoje a gente chama de mecânica. A desvantagem é que ela precisa de anticoagulação, tá? E hoje, bom, vamos dizer, infelizmente, nós temos a varfarina, né? Praticamente a única opção na anticoagulação. Esses novos anticoagulantes não mostraram ser efetivos na anticoagulação e todos nós sabemos o problema da varfarina, que temos que fazer anticoagulação, temos que controlar o RNI, né? Acho que o grande problema é esse. Então, se o paciente tiver um fator social, um pouco complicado o uso da troca dessa prótese. Presença de ruído, né? O tic-tac, né? Quem está perto de um paciente que tem a prótese mecânica, a gente consegue escutar. Muitas vezes o paciente ele acostuma com aquele barulho, mas é um ruído presente. E tem uma menor dificuldade de análise ao eco, principalmente ao eco transtorácico. Tem uma sensibilidade muito ruim de análise da prótese mecânica por conta da sombra acústica, né? Que a prótese mecânica faz durante a transmissão do som no coração. E, no entanto, para analisar uma disfunção de prótese mecânica, o eco transesofágico, ele é um exame com uma sensibilidade, uma especificidade melhor. Bom, a prótese biológica, qual que é a vantagem da prótese biológica? Que não há necessidade de anticoagulação. Então, o paciente implantou essa prótese aí e acabou, tranquilo, ela é biológica, não precisa de varfarina. Ela não tem um ruído e ela tem eu coloquei menor, mas ela é uma menor dificuldade de análise ao eco. Bom, pessoal, a válvula mecânica, eu coloquei menor dificuldade de análise ao eco, mas ela é uma maior dificuldade de análise ao eco devido à sombra que a prótese faz. A biológica é uma menor dificuldade de análise ao eco. Ela é biológica, ela se assemelha a uma válvula nativa, então o eco transtorácico eu consigo ter uma análise melhor de tanto de função quanto disfunção dessa prótese. Então, a vantagem principal é essa da biológica, sem anticoagulação, sem ruído, e é mais fácil de analisar ao eco uma prótese biológica e é mais difícil analisar uma prótese mecânica ao ecocardiograma. Qual que é a desvantagem da prótese biológica? A durabilidade dela, tem uma menor durabilidade. A princípio, 10 a 15 anos. Hoje nós temos próteses biológicas, né, tissulares, com tempo digamos, um tempo de validade maior, né? As próteses estão melhorando a cada ano que passa. Então, o que tem que fazer é fazer um acompanhamento correto, o tipo de prótese que deve ser usado, qual que é a melhor prótese para mim, qual que é a melhor prótese para o fulano. Isso depende muito da idade do paciente, isso depende do tipo de paciente, da condição sociocultural desse paciente. Se o paciente é um paciente esclarecido, ele não tem condição de colocar uma prótese mecânica por conta da anticoagulação. Muitas vezes, se é um paciente jovem, vai lá, 20 anos, vai ter que fazer 3 a 4 trocas se colocar uma prótese biológica nele. Então, muitas vezes, pode ser avaliado uma prótese mecânica. Tem que ser colocadas as vantagens e desvantagens. Uso anticoagulação, tempo de validade, idade do paciente. Temos a opção hoje das válvulas transcatéticas, do auto-enxerto, do home-enxerto. É muito individual. Essa individualização a gente tem que ser colocada em prática.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima!